Denner trazendo as movimentações do mercado financeiro aqui no Brasil, nessa 1h17 de mercado à vista aberto. Vamos repercutir um pouquinho mais sobre mercado, sobre bolsa, sobre cenário com o Roberto Reis, sócio fundador da Merac. Está aqui conosco nessa segunda-feira, comecinho de semana. Roberto, bem-vindo aqui à nossa programação. Muito bom dia para você. Muito bom dia, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Roberto, eu queria entender um pouquinho da sua visão, né? Começando 2024, muita gente acabou tendo um otimismo renovado com o mercado de renda variável, com a Bolsa Brasileira depois de novembro e dezembro, que foram meses importantes, chegada de investimento estrangeiro, a Bolsa, né, recuperando o fôlego ali, entregando bastante retorno para alguns investidores. E aí, nesse comecinho de ano, muitas coisas começam a trazer preocupações ou até mesmo uma pulga atrás da orelha do investidor. O pessoal fica olhando a questão lá nos Estados Unidos, fica olhando a desaceleração do mundo, fica olhando investimento estrangeiro, enfim, questão fiscal aqui no Brasil. Enfim, dentre tantos fatores, eu queria entender um pouco dessa sua visão, como que você está analisando essa situação pela qual estamos passando agora, como que você está monitorando esse comecinho de ano, as projeções, o que que você está monitorando e olhando aí para o mercado brasileiro nesse 2024? Tá ótimo. Realmente, ano passado acabou sendo um bom ano aí para a renda variável, né? Contra todas as previsões iniciais, né? Os juros muito altos ainda no mundo, e mesmo assim, no final do ano, os mercados de risco, principalmente aqui no Brasil, a própria Bovespa, né? Acabou performando muito bem e entregando para os seus investidores mais até do que o tradicional CDI, né? Então, acho que foi quem apostou, quem investiu aí em renda variável, se deu muito bem. Eu acho que esse ano tende a ser um ano melhor para a renda variável até do que foi ano passado, né? E o que nos deixa um pouco mais animados é o fato de que boa parte do ajuste financeiro que teve de elevação de taxas de juros no mundo, ele está chegando ao fim, se é que já não chegou ao fim. Então, esse movimento, se a gente olhar para trás, ele começou no Brasil, né? O Brasil foi um dos primeiros países a começar a subir os juros ali pós-Covid, né? A gente estava praticamente vivendo ali um momento de juros zero no mundo. A gente já começou a cortar aqui no Brasil os juros, né? E esse momento está muito próximo, se é que não chegou nos Estados Unidos, né? Então, assim, a gente está muito próximo de ver uma próxima movimentação do Fed, né, do Banco Central Americano, no sentido de cortar os juros e de aliviar um pouco as condições monetárias e financeiras para os mercados, né? Especificamente no final do ano passado, né, a gente viu um otimismo muito grande nas taxas de juros americanas, né, que tinham chegado a bater os 10 anos, que é onde as pessoas acabam mais olhando, né? A Treasury de 10 anos chegou a bater quase 5 e pouco mais de 5% ao ano de taxa, e no final do ano acabou fechando aí abaixo de 4%. E agora está tendo um certo ajuste, se a velocidade é essa mesmo, né? Teve, como vocês mencionaram, teve uma diretora do FED que falou, olha, calma, vamos ter calma um pouco nesse otimismo. Um discurso até semelhante, se a gente olhar, com o que foi o Banco Central brasileiro, né? O Banco Central brasileiro, quando começou a cortar os juros, o mercado aqui ficou muito eufórico, começou a precificar vários cortes rapidamente, e o Banco Central brasileiro logo entrou e falou, assim, em outras palavras, mas ele falou, calma aí, pessoal, vamos pegar um pouco mais leve, o mercado acabou tendo uma correção. Mas isso posto, assim, a gente olhando assim, a economia americana e mesmo a economia brasileira, a gente vê que o pior momento provavelmente já ficou para trás, a gente vai ter juros menores olhando para frente e provavelmente um apetite maior por risco, um apetite maior por renda variável no mundo. Isso é um pouco das premissas que a gente está trabalhando aqui. A gente ainda está vendo esse comecinho do ano aqui com um certo ajuste, né? Janeiro sempre é um mês muito volátil, né? Que as pessoas voltam e começam a colocar o dinheiro no risco, né? Certo otimismo que a gente teve no ano passado, no final do ano, um pouco de ajuste, mas a gente segue muito animado e a gente acha que tem tudo para ser um bom ano para investimentos de risco, especialmente aí renda variável. A questão desse impasse aí, pelo menos que você
até sinalizou e que tem sido bastante comentado no mercado a respeito do Federal Reserve. Você imagina que essa melhora no ambiente, ou até que 2024 seja melhor que 2023, vai começar a ganhar mais tração a partir do momento que as coisas lá nos Estados Unidos ficarem mais claras? Enquanto tiver esse impasse, é março, é maio, é primeiro semestre, é segundo semestre, que o juro começa a cair, ou pelo menos essa sinalização. Enquanto isso, a gente tende a ter uma maior... a gente vai continuar um pouco mais parado nesse sentido, e aí as coisas começam a melhorar, ou pegam uma atração, pegam um impulso, até mesmo os mercados emergentes captando mais recursos estrangeiros a partir desse momento, e aí talvez seja essa a virada de chave na questão da melhora da Bolsa aqui no Brasil. E aí a segunda parte da pergunta, né? Os ativos mais ligados à economia local surfariam melhor esse movimento, teriam mais capacidade de gerar oportunidade para os investidores, ou a gente tende a ver os ativos que têm um pouco mais de relação com commodity, com um ambiente mais global, eles poderiam sustentar essa melhora no ambiente? Eu acho que sem dúvida, se a gente tiver que olhar uma variável só, eu acho que essa variável para ser monitorada é a taxa de juros americana, né? Porque ela vai permeando e vai influenciar os mercados no mundo inteiro. E lembrando que o mercado vive muito mais de expectativas do que até mesmo de propriamente os atos, né? Então, só lembrando, no final do ano passado já estava com a expectativa que o aumento de juros tinha chegado no final, nos Estados Unidos, e aí agora veio uma diretora falando, poxa, calma aí, está tendo muito otimismo, talvez ainda seja necessário mais um, aí você quebra um pouco aquela expectativa, mas na medida que o mercado acomodar e conseguir entender melhor e ler melhor o que está acontecendo e ter uma expectativa novamente de queda de juros nos Estados Unidos, eu acho que isso volta a influenciar positivamente todos os mercados. Até mesmo aqui, porque, de certa forma, a nossa taxa de juros aqui no Brasil, ela também tem como referência, entre várias variáveis, um pouco o que é o juros nos Estados Unidos, né? Então, assim, os vasos vão todos comunicando para a gente ter um pouco de equilíbrio e ver até onde a taxa de Selic pode, de fato, cair e qual o patamar que ela vai ficar no futuro. Aqui no Brasil, o efeito da taxa de juros, ele está começando a economia real. Normalmente ele leva quase 6 meses, né, o que falam estatisticamente para, de fato, quando o Banco Central corta os juros, para, de fato, a influenciar a economia local. Mas, de fato, quando a gente olha a Bovespa e as ações brasileiras, né, a boa parte da economia doméstica, empresas ligadas ao consumo, à renda da população brasileira, essas empresas ainda sofreram bastante, ainda estão com os seus valuations, né, muito deprimidos, né? Então, eu acho que na medida que, ao longo do ano, que a gente for, de fato, vendo uma taxa de juros menor, uma melhoria de renda da população, um aumento do poder de consumo, a gente tende a ver uma grande melhora nessas empresas. Então, sem dúvida nenhuma, é um dos setores que pode ser mais bem beneficiados ou influenciados aí pelo novo patamar de taxa Selic. Eu diria até que Roberto, esse setor talvez seja a grande... Fica à vontade. Seja até a grande assimetria da Bolsa Brasileira, né? Porque quando a gente vê hoje o Bovespa lá acima de 130 mil pontos, isso não mostra muito bem a realidade da Bolsa como um todo. Porque a gente teve ano passado, né, as empresas de commodity, a própria Petrobras, que tem um peso muito relevante no índice, com uma valorização muito alta, alguns dos bancos grandes que também performaram muito bem. Mas quando a gente olha aquelas empresas pequenas ou médias ligadas ao consumo doméstico mais cíclico, a gente vê que os preços e os valuations dessas empresas estão muito deprimidos. Então, eu acho que a grande assimetria da Bolsa é se, de fato, a gente vê uma taxa de juros num patamar mais razoável para o Brasil, né, menor do que a atual, e a gente poder ver uma volta do consumo, né, uma volta do poder de renda da população de forma mais expressiva. Então, as empresas voltarem, de fato, a melhorar seus ritmos de receita, de margem, etc, etc. Perfeito. Roberto, eu quero agradecer sua participação aqui. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por estar aqui conosco na BMC News. Volte mais vezes, volte em breve. Um abraço para você, ótima semana.
Pô, um prazer, muito obrigado, eu que agradeço. Até a próxima. Tchau, tchau. Roberto Reis, sócio fundador da Mirac aqui com a gente, 11 horas e 27 minutos. E aí eu já quero estender um pouco dessa conversa com o Vandic Silveira, que está aqui na nossa bancada.